Olá, irmão, eu voltei, eu estou usando voltei aqui, né? Eu estou usando um novo programa e eu me confundi aqui, achei que tinha caído, mas não caiu, e eu vou prosseguir aqui então com a nossa aula, ok? Voltando aonde nós estávamos, eu estou aqui aqui, ok? Nós estávamos falando então das disciplinas espirituais, falando a respeito de falar com Deus, não é? Nós falamos com Deus, isto é oração, e nós então devemos orar. No nosso livro, você vai ver lá na página número 17, não, no número 18, lá dá algumas dicas para você como orar. Espontaneidade, sem formalismos, sem vãs repetições, né? Dá uma lida ali, você vai ver que coisa bacana. Então, a oração é falar com Deus, é uma disciplina espiritual, uma das mais comuns, né? Porque nós devemos falar com Deus e também ouvir Deus, né? A leitura bíblica é outra disciplina espiritual. Ler a Bíblia. Veja bem, irmãos, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós precisamos ler a Bíblia, porque ali nós encontramos tudo que é necessário para a nossa vida. Então, leia a Bíblia. Separe um plano de leitura bíblica. Existem muitos planos. Você pode até ler pelo menos uma vez a Bíblia ao ano. Se você ler 4 capítulos por dia da Bíblia, no final do ano você leu a Bíblia inteira. Você pode começar de Gênesis ou até Apocalipse, ou dividir. Ler primeiro o Antigo Testamento, depois o Novo, separado, como você quiser, né? Existem até planos de leitura que você pode ver na internet. Outra disciplina bíblica é a meditação. Veja bem, eu falei ali na oração que nós precisamos falar com Deus, mas nós também precisamos ouvir Deus. E olha, na verdade, a gente precisa ouvir mais Deus, viu, irmãos? Então, a meditação é importante. A meditação é escutar, ouvir cuidadosamente a Deus, examinando a sua palavra e examinar a sua palavra. Veja bem, olha, a meditação ela é mais profunda e contemplativa do que uma leitura. A meditação cristã busca encher a mente e o coração com a sabedoria e a presença de Deus. Então, o que é a meditação? A meditação, meu irmão, é você ler a palavra de Deus e é você meditar naquilo que você leu, deixando Deus falar com você, falar ao teu coração, falar à tua mente. Por exemplo, na oração nós podemos também meditar. Você ora, fala com Deus, fica um tempo em silêncio, tenta fazer um exercício da tua mente parar de buscar coisas lá fora, as preocupações, ouça Deus. Então, a meditação é isso, tá? Você enche a sua mente e o seu coração com a presença e a sabedoria de Deus. Então, é um buscar profundamente Deus. A meditação é algo fantástico. Nós falamos aqui, eu coloquei aqui a meditação cristã, porque a meditação ela existe em diversas religiões e também em filosofias de vida. A meditação é algo muito maravilhoso. A meditação cristã, então, diferente das outras meditações, é você encher a sua mente, o seu coração, com a sabedoria e a presença de Deus. O jejum é outra disciplina bíblica, meu irmão. Então, o jejum, ele é um tempo em que você vai se privar de comida, de uma bebida. Algumas pessoas até se privam, por exemplo, de assistir televisão, alguma coisa assim, né? Eu, particularmente, prefiro, né, o abster-se de alimentos, e às vezes até de água. Para quê? Para dedicar-se à busca de Deus através da oração e também da meditação, né? Então, aqui eu vou também voltar aqui, irmãos, para escrever aqui que
o jejum, nós vamos a busca de Deus através da oração e da oração, meditação e leitura bíblica. Olha aí. Então, vamos acertando aqui, né? Acertando aqui, porque tudo isso é muito importante. Voltamos, então. Então, olha só, é um tempo para você se privar de algo, de alimento. Agora, só se privar de alimento e não buscar Deus é dieta, né? É regime. Mas então você se priva e se dedica à busca de Deus através da oração, da meditação e da leitura bíblica. Ou seja, nós vamos enfraquecer o físico, ou deixar de lado, melhor dizendo, um pouco o físico, para entrar de cabeça, de corpo, alma e espírito, no espiritual. Mas eu quero fazer aqui, dar um conselho para você, que antes de você fazer o seu jejum, leia Isaías, capítulo de número 58. O capítulo 58 do livro do profeta Isaías, o próprio Deus, ele dá ali instruções de como deve ser o seu jejum, ok? Como deve ser um jejum que ele aceite. Procure lá. Estudo da palavra de Deus. Olha, o estudo é diferente da leitura bíblica. A leitura bíblica, a gente lê e deixa Deus falar conosco, né? O estudo da palavra, ele é diferente. O estudo é um processo de investigação, de raciocínio, de assimilar verdades e contextos bíblicos. Você pode estudar a Bíblia através, por exemplo, da ótica da arqueologia, ou então da história, ou da filosofia, como quer que seja, né? Então, é um processo de investigação, certo? Isso é bom porque essa disciplina, ela livra a igreja e o povo de Deus de falsas ideias e de falsos entendimentos bíblicos, né? Porque acabam distorcendo atitudes e comportamentos. Quando você estuda a Bíblia, você tem a capacidade de entender o contexto bíblico, né? E trazer, então, o contexto bíblico para o seu dia a dia. Então, isso é muito importante, você estudar e conhecer o contexto bíblico, né? Então, é necessário transformar a nossa maneira de pensar para poder amar a Deus, ao próximo e a nós mesmos. E isso vai muito do estudo da palavra de Deus, da leitura dessas disciplinas espirituais. Prosseguindo, eu coloco aqui, então, agora algumas das disciplinas que não são tão comuns. Até aqui nós falamos disciplinas comuns, mas as menos comuns, por exemplo, como um diário espiritual. Muitas pessoas fazem um diário espiritual, um diário de leitura. Como vocês sabem, eu por um bom tempo tive um diário de leitura, infelizmente não o faço mais, mas como foi bom este diário de leitura, aonde eu ia escrevendo as minhas orações. Sabe por quê, meu irmão? Esse diário de leitura, um diário espiritual, ele nos ajuda nos tempos de dificuldade, momentos de crise. Você volta lá no diário e começa a rever, ler ali antigas orações, antigas situações espirituais com Deus, e isso fortalece muito a nossa fé. É uma coisa tremenda, maravilhosa o diário espiritual. Amizades espirituais. Olha outro errinho aqui de português, vamos consertar, né? Amizades espirituais, isso aqui é importante. Está errado aqui, ó. Amizades espirituais. Aí, que maravilha. Vamos voltar. Então, amizades espirituais. O que são amizades espirituais? São aquelas amizades gostosas que você fez dentro da igreja, né? Todo cristão ele está incorporado numa comunidade de fé, numa igreja. Eu gosto de falar que nós,
ali, nós somos, obviamente, uma igreja, como uma denominação, né? Ou até mesmo como biblicamente falando, mas nós somos muito uma comunidade de fé, né? A Igreja do Nazareno do Ouro Verde é uma comunidade de fé. As pessoas assumem os seus lugares, suas posições e funções e responsabilidades, e cada uma faz a sua responsabilidade. Isso é uma comunidade de fé. Então, o fato de nós estarmos incorporados numa comunidade de fé, esse tem o propósito de gerar relacionamentos espirituais, de gerar amizades espirituais. É óbvio que, inclusive, quanto mais a igreja ela cresce, é óbvio que nós não vamos ter amizade com todas as pessoas. Nós acabamos tendo proximidade com uma parcela da igreja. A gente vê alguns grupos de amizade dentro da igreja. Essas são as amizades espirituais. E para que servem essas amizades? Servem estas amizades espirituais? Para compartilhamento e para crescimento, amadurecer na fé, na salvação, na espiritualidade, né? Então, esse ambiente que a igreja fornece, ela propicia isso, esse relacionamento mais íntimo entre os membros, onde nós vamos viver o amor, a confiança, a amizade. Nossos filhos vão fazer amizade com os filhos dos outros irmãos. E isso é uma coisa maravilhosa, é uma disciplina espiritual. Então, por exemplo, aquele churrasquinho que a gente geralmente chama de comunhão, né? Alguns irmãos ali, eles se reúnem, por exemplo, e vão na casa de alguém, numa chácara, num parque, em algum lugar, e eles se reúnem. Isso é uma disciplina espiritual devocional. Então, por exemplo, há umas semanas atrás, os jovens, nossos filhos, foram até a Pedreira do Chapadão, né? E tiveram um tempo ali de comunhão gostosa. Isso é um devocional. Eles adoraram a Deus, eles curtiram a natureza, porque a natureza é criado por Deus, né? Foi um tempo gostoso. É uma disciplina espiritual. Amizades espirituais é uma coisa muito maravilhosa. Leituras espirituais. Leituras espirituais, nós estamos falando aqui, irmão, de uma leitura extra-bíblica, de você ler um bom livro, com um bom conteúdo, né? Onde você possa ali estar buscando Deus, deixando a sua mente voar, crescer, né? Ter uma busca intensa de Deus. Tá? Então, existem livros muito bons, né? Livros de muita informação, né? Que podem te levar para bem perto de Deus. Sabe, irmãos, eu não sou uma pessoa que, assim, radical, que fala que o crente não pode assistir televisão, ver filme, ler livro, escutar música. Não, só pode ler a Bíblia, não pode ler um livro que não seja a Bíblia, ou não pode ler um livro que não seja um livro cristão, teológico, ou uma revista, ou não podemos assistir um filme que não tenha cunho cristão ou bíblico, ou não podemos ir no cinema, ou não podemos ouvir uma música que não seja um louvor. Irmão, eu não penso assim, sabe? Deus deu sabedoria para mim e para você. A palavra de Deus diz, retende o que é bom, né? Aquilo que não for bom, você rejeita. Mas existem coisas muito interessantes, tem músicas que não são músicas cristãs, que traz, por exemplo, uma essência de amor muito linda, né? Existem filmes em que você passa a meditar e conhecer coisas que não conhecia, e você acaba tendo até uma eficiência no evangelismo melhor, né? A gente não pode ser um povo bitolado, por isso que as pessoas falam que somos ignorantes, né? Nós precisamos ter sabedoria, discernimento, né? De saber o que nós podemos ler,
ver, participar. É lógico que, por exemplo, irmão, eu vou dar aqui um exemplo clássico, né, de uma música não cristã. Por exemplo, você não vai escutar esse funk sem vergonha, que dá até vergonha de escutar, porque só sexo. Meu Jesus Cristo de Nazaré, sai fora disso. Isso é do capeta, né? Mas tem músicas boas, como tem músicas de cunho de louvor que estão completamente heréticas, são heréticas, que são cantadas às vezes dentro da igreja. A gente tem que tomar esse cuidado. Para isso nós precisamos ter uma mente que sábia, uma mente de discernimento. Amém, meu irmão? Né? Então, leituras espirituais, leia um bom livro, leia o jornal, sim, interaja, né? Veja o mundo em que nós estamos inseridos, né? Porque uma igreja que ela tenha consciência do mundo à volta que ela está inserida, ela é mais eficiente. Um cristão que tem consciência da visão, da macrovisão aonde ele vive, ele é mais eficiente, ok? Prosseguindo, a simplicidade de vida, isso é importante. Isso tem que fazer parte da nossa vida, da vida devocional. É uma disciplina espiritual, a simplicidade, viu, irmão? Isso nós vemos quando Deus muda o nome de Saulo, o Saulo de Tarso, o apóstolo Paulo. Ele era um cara muito arrogante, né? E o nome Paulo, no grego, significa pequeno. Deus o fez pequeno, né? Que mostra que Deus precisa trabalhar a nossa simplicidade de vida. O que é isso? Olha lá. Simplicidade de vida, ele tem a ver com o fato de que a nossa vida deve ser simples e não uma vida complicada. Tem gente que é muito complicado, não é verdade? É muito complexo. Para você conversar com algumas pessoas, você tem que dar um rodeio, uma volta, porque senão a pessoa vai ficar nervosa ou a pessoa vai ficar ofendida. Meu Jesus, isso não é simplicidade de vida. Eu não estou falando humildade, eu estou falando simplicidade de vida. Viu, meu querido? Simplicidade. Para de ser complicado. Ok? Né? É o que hoje o mundo chama de mimimi. Tem muita gente com mimimi, é muito complicado, certo? Então, é ser simples. É uma maneira da gente estar livre, né? As pessoas simples, né? Elas estão livres de muita ansiedade, de muito estresse. Elas são simples, né? Porque as pessoas simples, né? Elas são livres. Essa simplicidade nessa nossa vida espiritual nos dirige a um estilo de vida simples, livre para amar a Deus e as pessoas independentemente de quem elas sejam, ao invés de ter uma vida que seja muito controlada pelas coisas materiais, por agendas lotadas, por muitos eventos. Eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que conquistar aquilo, porque isso, aquilo outro. Olha, esse tempo que a gente está vivendo de não se abraçar, né, de isolamento social, está ensinando para muita gente a ter uma vida simples. O que é uma vida simples? Ok? Você está entendendo? Né? Então, veja bem, por exemplo, uma pessoa simples, meu irmão, você vai, por exemplo, vamos dar um exemplo, você vai lá para o interior de Minas Gerais, lá para um sítio, onde aquele sitiante mora lá, com a sua esposa, os seus filhos, tem suas galinhas, tem a sua cabritinha, tem ali uma vaquinha para tirar leite, né? O camarada, você conversa com ele, às vezes dá até sono, né? Porque o cara é simples, o cara é tranquilo, sabe? E é isso aí, meu irmão, vida simples. O cara não está estressado, né? Então, esse estresse do dia a dia, meu irmão, ele é muito de uma vida complicada. A gente precisa descomplicar a vida um pouco. Isso faz parte de uma disciplina espiritual muito boa.
Ajuda-nos a aprender a controlar o uso do nosso tempo e dos nossos recursos. Você lembra que eu falei lá no começo que o devocional é um tempo separado para Deus e que você precisa controlar, administrar o seu tempo? Muito está aqui numa simplicidade de vida. Talvez você vá começar uma vida devocional ativa agora, você precise começar por aqui, né? Deixando sua vida menos complexa, ok? Então, esse tipo de vida simples nos dá a liberdade de nós desfrutarmos das coisas que nós temos, né? Ou seja, nós vivemos uma vida de contentamento, né? Sabe o que é falta de contentamento? Uma pessoa quer, por exemplo, uma camisa de uma marca X, por exemplo. Quando ele consegue, ele já não se contenta mais com essa, ele quer da marca Y agora, e assim por diante, né? Meu irmão, né, se contenta, tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes, diz a palavra de Deus, né? Ao invés de ser conduzido por aquela ambição de sempre querer mais, conseguir mais e mais e mais, né? Então, a simplicidade de vida é essa coisa maravilhosa que a gente tem que colocar na nossa vida, né? A gente se sente satisfeito, como eu disse, de não desejar o estilo de vida dos outros, né? Mas estar contente com a vida que você tem, né? Isso é uma coisa muito maravilhosa. Então, a simplicidade de vida é algo tremendo, viu? É como um devocional, tá? Prosseguindo aqui, a última disciplina espiritual que eu quero falar são os grupos pequenos, tá? Alguns chamam de grupos pequenos, outros chamam de PGs, outros chamam de células, né? Não estou falando culto no lar, tá? O culto no lar é uma outra disciplina que eu nem coloquei aqui, tá? Mas é uma disciplina também espiritual muito legal. Mas o grupo pequeno, então o propósito não é de ensinar a palavra de Deus, não é de pregar, mas é de que cada pessoa compartilhe pessoalmente o que aprendeu da palavra de Deus naquela semana. Então, por exemplo, aquele grupinho de amizades espirituais podem se reunir uma vez por semana e ali, num papo descontraído e informal, compartilhar, né, aquilo que aprendeu com Deus na semana. Olha, Deus falou comigo, eu estava lendo ali a palavra de Deus, puxa, Deus falou comigo nisso, quero compartilhar com vocês, e assim por diante. Isso é uma coisa muito maravilhosa. Que legal, né? Então, aqui, olha, você tem aí algumas destas disciplinas espirituais e vai ficar gravado aqui no nosso canal do YouTube e você pode assistir novamente esses dois vídeos. Lembre-se que quebrou no meio, eu me confundi aqui, né? Quebrou no meio, mas você pode assistir essa aula de novo, ok? Muito bem. Então, planeje-se, irmão, para ter uma vida devocional. Faça um planejamento para ter a vida devocional. Como? Olha, em primeiro lugar, de tudo que nós falamos aqui, veja quais disciplinas você já possui na sua vida. Ah, não, eu já oro todo dia, eu já tenho o meu tempo separado. Lembre-se que devocional é tempo separado, tempo consagrado a Deus, ok? E ao próximo, né? Então, você talvez já tenha esse tempo, né? De manhã, à tarde, à noite, madrugada, sei lá, né? E aí você vê aí quais das disciplinas espirituais você já possui na sua vida. Ah, eu oro, eu leio a palavra, eu jejuo uma vez por semana, eu medito e assim por diante, né? E aí, dessas disciplinas que você já possui na sua vida, fortaleça elas. Fortaleça, né? Porque às vezes tem algumas coisas que tomam lugar na nossa vida, né? Que roubam o quê? O tempo. E aí, naquele dia você não orou, naquele dia você não leu a palavra, você vê, de repente, já fazem 3 dias que você não lê, fazem 3 dias que você não ora, né? É o roubo do tempo, ok? Então, o grande inimigo do devocional é o tempo,
tá? Ele vai roubar, né? Você vai ficar sem tempo. Então, fortaleça as suas disciplinas. E terceiro, eu coloquei aqui que vai ampliando gradativamente o seu leque de disciplinas espirituais, né? Você viu aqui, por exemplo, o diário espiritual. Vai introduzindo ele na sua vida aos poucos. Amizades espirituais, né? O jejum, sei, a simplicidade de vida. E aí você vai, então, introduzindo na sua vida essas disciplinas espirituais. Amém, meu querido? Gostou dessa aula? Ah, meu irmão, espero que sim. Peço que Deus o abençoe e que você leia o seu livro, este aqui, ó. Leia, né, o seu livro e até a próxima aula, meu irmão. Nós vamos nos encontrar aqui novamente, né, na próxima aula. Estaremos juntos novamente. Essa cordinha está me irritando, né? Eu coloquei essa cordinha aqui porque esse óculos eu só uso em casa e ele é um óculos caro e então eu não deixo que ele caia, né? Ele enrosca na minha orelhona. Muito bem. Então, meu irmão, eu espero que você esteja gostando, que você esteja participando das aulas, que você esteja crescendo na graça e na maturidade cristã. E nós vamos prosseguir. Na semana que vem, né, nós vamos para o capítulo número 3. Olha só, vida nova, novos hábitos, né? Nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Eu desejo a você uma boa semana, que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, que o Senhor te proteja em nome do Senhor Jesus e que você seja muito feliz, muito feliz. Nessa semana que passou, conversando com um pastor amigo, muito amigo, ele me disse assim: irmão, a melhor coisa que me aconteceu foi o Evangelho. E a melhor coisa que nos aconteceu foi o Evangelho, foi Jesus Cristo. Meu querido, e que você seja muito feliz. Deus te abençoe, no nome santo e precioso de Jesus. Um beijo no seu coração.